Estamos iniciando mais uma edição do programa Boa Prosa e hoje nós vamos receber um ilustre palmarense, um verdadeiro patrimônio vivo do povo de Palmares, da educação do nosso estado de Pernambuco e do Brasil. Hoje, o meu entrevistado será o professor Flávio de Miranda Oliveira, ex-gestor da GRE, de 95 a 98, ex-gestor da FamaSul, 2000, 2004, posteriormente 2017, 2018, ex-secretário de Educação no município dos Palmares e também do vizinho município de Quipapá, e também ex-secretário de Planejamento de Palmares e também da cidade de Quipapá. Flávio de Miranda Oliveira é o meu convidado. Depois dos comerciais, nós voltaremos. Alô, internautas, alô, telespectadores da TV UnoMaster. Depois dos nossos comerciais, como amplamente divulgado, estamos recebendo como entrevistado nada mais, nada menos do que o professor Flávio Miranda. Alô, Flávio, tudo bem? Boa tarde, Lulica. Boa tarde a todos aqueles que acompanham o teu programa através da UnoMaster e dizer que é uma alegria, uma satisfação estar nesta tarde dialogando, tendo aqui uma prosa, um bate-papo sobre aquilo que faço com tanto orgulho e que gosto muito, que é educação. Que coisa boa. Flávio, vamos logo começando. Na sua opinião, há diferenças na condução da política educacional entre as ações dos ex-governos Lula e Dilma em relação aos quase 3 anos do governo do atual presidente Jair Bolsonaro? Lulica, sim. Nós gostaríamos que fosse diferente, até porque o Brasil, nesses últimos 25 anos, após a Constituição de 88, houve muitas conquistas para aquela parcela, que é a maior parcela da população brasileira, que são os mais pobres, os excluídos, que é a grande maioria das crianças, jovens e adultos que viviam à margem da sociedade. Com a Constituição de 88 e a regulamentação para a garantia de direitos civis, entre eles a educação, era evidente que com os anos da gestão de Fernando Henrique Cardoso, do ex-presidente Lula, Dilma, o período ali de Temer e agora com o Jair Bolsonaro, cada vez e a cada ano houvesse um avanço, houvesse novas conquistas. Infelizmente isso não acontece. Nós que estamos no dia a dia, principalmente da educação básica, que pega da creche até o ensino médio, percebemos que a atual gestão não dá a devida atenção, não cuida dos programas, não cuida das políticas, das várias ações que existem no Ministério da Educação, que com tanta luta, com tantos esforços, com tanta mobilização num país continental como é o Brasil, infelizmente não acontece. Basta ver, por exemplo, os ministros que têm passado pela atual gestão, pelo governo do Bolsonaro. A gente percebe entre as falhas aquilo que é essencial num país que tem mais de 200 milhões de habitantes, 26 estados, um país com quase 6 mil municípios, com grandes diferenças de uma região para outra, que o diálogo seria fundamental nem existe. É muito pouco. Você não consegue ter momentos de discussão, de reuniões da equipe do Ministério da Educação com a Undime, que reúne todos os secretários municipais de educação, com o Concede, que é o órgão que reúne os secretários estaduais de educação. E, ao mesmo tempo, existe toda uma questão muito ideológica presente no cotidiano do Ministério da Educação. Uma parte controlada por grupos evangélicos, outra parte controlada por Olavo Carvalho,
né, que é um dos pensadores, né, que este governo aderiu desde 2019, e outro grupo, né, esse mais recente, que é pelo Centrão, né, que é esse grupo de quase 200 deputados federais que a gente sabe quais são os objetivos, né, pelo que eles já fizeram em outras gestões. Então, a gente percebe claramente, né, uma grande diferença, porque acordo político, direcionar prioridades, isso é de qualquer governo, mas a gente nota no cotidiano, percebe nas ações, né, o quanto está distante hoje as ações para se ter uma educação de qualidade ao que se tinha antes. Só concluindo isso, basta dar um exemplo. Todo mundo aqui percebeu, todos nós sentimos, quando em março de 2020 iniciou a pandemia devido ao novo coronavírus e afetou duramente a educação brasileira. Todos aqui acompanharam o noticiário na televisão, quem é professor, pai de aluno, a sociedade como um todo, né, como a educação ficou fragilizada. Até porque tínhamos que, de uma hora para outra, utilizar a internet, onde não se tinha nenhum programa específico, onde ninguém foi preparado, nenhuma criança, nem até mesmo os professores, mesmo aqueles mais qualificados, para fazer um trabalho, para desenvolver ações com o uso das redes sociais, das várias plataformas. Mas o que mais estranha é não existir um direcionamento, uma preocupação, um financiamento para incentivar, para dar apoio aos municípios, para dar apoio aos estados, inclusive até o ensino superior, para que se usasse essa ferramenta da internet com melhor qualidade, né? Então, isso é um sinal da falta de diálogo. Nós entendemos as limitações, as dificuldades, que é de praxe de qualquer gestão, mas convenhamos, né, que, apesar de ter um ministro, né, que foi reitor da Universidade Mackenzie, lá de São Paulo, né, uma pessoa experiente, é também professor, é uma pessoa que tem uma visão, né, do contexto, da conjuntura, mas vive realmente tolhido por conta desses três segmentos que controlam a educação brasileira, lamentavelmente. Um exemplo também, podemos dizer, é que quando estava, né, para assumir a presidência, se pensava em colocar um professor, uma pessoa que é até pernambucano, professor Mozart Neves, que foi reitor da Universidade de Pernambuco, ex-secretário de Educação do Estado de Pernambuco, mas quando esses grupos radicais, né, esses grupos, né, ideológicos perceberam que seria uma pessoa séria, descartaram, e aí fica sempre se falando muito mais, porque os governos anteriores apostavam nos kit gays, algo que a gente nunca viu aqui em nossa região, nem em lugar nenhum aqui de Pernambuco, e, consequentemente, né, deixando de lado a responsabilidade para cuidar com muita seriedade da educação das nossas crianças. Perfeito, professor. Mas aqui a gente vai continuar perguntando. Qual é a importância que há para o desenvolvimento e investimento na educação básica, a manutenção do Fundeb? O Fundeb, pergunto também, como complemento, é um programa acompanhado e fiscalizado pela sociedade? Veja, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização do Magistério, que é o nome do Fundeb, né, ele foi uma grande conquista para a educação básica no Brasil. É importante rapidamente dizer que na gestão de Fernando Henrique Cardoso ele criou o Fundef, né? Qual é a diferença do Fundef para o Fundeb? É que o Fundef financiava apenas o ensino fundamental, do primeiro ano até o 9º ano do ensino fundamental. Não entrava a educação infantil nem o ensino médio. Na gestão de Lula, então ele cria aí, né, o Fundeb, né? Com isso, toda a educação básica passa a ser financiada. E este programa, Lulica, ele tem uma importância muito grande. A partir do advento, né, deste fundo, todos os municípios do Brasil passaram a ter um melhor planejamento, uma melhor organização, porque é um fundo, né, que não é um repasse da União para os municípios e para os estados, mas é um fundo constituído por vários impostos, tanto impostos municipais, estaduais e federais. E a composição dele, o maior volume de recursos
que o Fundeb recebe e é aplicado na educação básica, vem mais dos estados e dos municípios. A União apenas complementa, né? Existe esse compromisso, né, quando foi criado na própria lei, para que houvesse uma complementação da União, que até o ano passado, apenas 10 estados do Brasil recebiam a complementação, aqueles que não atingiam o custo aluno anual. Agora, mais estados, né, compõem e começam a receber a partir da mudança que houve em dezembro de 2020, para que o Fundeb fosse permanente e também maior número de recursos. E por que ela é importante? Né? Porque é tão fundamental e é preciso também que a sociedade acompanhe, fiscalize, observe. Primeiro, porque os salários dos professores são pagos com recursos do Fundeb. O salário dos servidores, né, que atuam como merendeira, auxiliar de serviços gerais, o vigilante, que está atuando na escola, também é pago com recursos do Fundeb. A manutenção das escolas, recuperação, compra de mobiliário, obras, aquisição de livros didáticos e paradidáticos, atividades ligadas ao esporte, enfim, um conjunto, né, de iniciativas, né, que garante a cada prefeitura fazer um bom investimento na educação, graças ao Fundeb, que é um recurso que vem de fundo a fundo, né, não precisa ter nenhum tipo de critério para que o município receba, né, que ele possa ser contemplado. Ô Flávio, mas esse programa, ele é acompanhado, era bom a gente lembrar isso. É essencial. Foi uma pergunta que eu fiz. E no caso, por exemplo... Pela sociedade? Cada município tem um compromisso de constituir o Conselho Municipal do Fundeb. Isso. Ele é um conselho paritário, ou seja, tem representações, né, da sociedade civil e também do governo. Né? Ele acompanha, ele fiscaliza e ele aprova anualmente as contas daquilo que a prefeitura ou a Secretaria Municipal de Educação aplicou em recursos. Se ele não aprova, terá problema, né, na prestação de contas ao Tribunal de Contas da União, ao Ministério Público Federal, etc. Então, há sim esse acompanhamento do Conselho do Fundeb. Então, a sociedade está contemplada exatamente nesse conselho, né? Isso. Maravilhoso. Professor Flávio, por que, apesar de tantas ações, projetos, iniciativas e investimentos, as nossas crianças e jovens aprendem tão pouco? Ainda repergunto, ou pergunto complementar. O que provoca essa baixa qualidade na aprendizagem dos estudantes? Duas perguntas em uma, né? Veja bem, Lulica, de fato, esse é um grande dilema, né? Porque a educação escolar, quando ela foi criada lá, né, na época da Idade Média, e ao longo da história, ela tem um objetivo, né, que é garantir com que o aluno aprenda. Quando a gente coloca o nosso filho na escola, é porque aquela instituição, aquele local, aquele ambiente é onde vai garantir que a criança, e aí durante toda a sua formação, possa adquirir o conhecimento científico que historicamente a humanidade produziu, né? E é isso que é o papel da escola. E aí o aluno aprende, tem um conhecimento e aí vai também dando continuidade à vida em sociedade. O grande desafio que a gente encontra muitas vezes, né, entre eles está também no papel do professor, né? Muitas vezes, em várias situações, apesar do esforço dos nossos colegas, do desempenho dos nossos professores, há uma certa debilidade, uma certa limitação, porque há também profissionais que estão no exercício do magistério, mas que precisam ter uma formação melhor. É preciso ter melhores condições para desenvolver o seu trabalho. O trabalho do processo de ensinar, de garantir com que o aluno aprenda. Então, ele precisaria estar bem preparado, bem formado, bem capacitado. Então, esse é um dos problemas, né, que nós temos ainda grave. Já foi muito pior, mas ainda estamos muito longe, né, de uma escola ideal daquele professor para fazer o seu desempenho. Outra questão importante que eu vejo é que a sociedade ainda, né, não cobra, a sociedade não acompanha, ela não valoriza a escola, a educação escolar como deveria. Infelizmente, né, os pais e as várias instituições que há na sociedade,
ela não dá a devida importância à educação. É mais ou menos assim, bom, na educação, na escola, tem a merenda, tem um professor, tem um livro didático, está acontecendo o dia letivo, tem o transporte escolar, então pronto. Está tudo certo. Está tudo bem, então está tudo caminhando bom. Não é assim, porque pode ter tudo isso e o aluno não aprende. Esse é que é o desafio, né? Então, grandioso. há necessidade, na minha avaliação, de que houvesse um acompanhamento, uma cobrança, né? E com isso fazer também com que a escola cumpra com o seu papel, né? Diretor, professor, coordenador, todos aqueles que estão realmente na escola. Um outro problema ainda sério, apesar de ter o Fundeb, é que o financiamento da educação ainda não é o ideal, Lorica. Sabe? A gente precisaria de mais recursos. Na aprovação do Fundeb... Melhorou muito, né, Flávio? Já melhorou muito. Porque eu fui a vida toda aluno de escola pública, não é? E verifico que as condições, pelo menos materiais, das escolas, transporte escolar, merenda, não é? Foi um marco assim, divisor de água do Fundeb para trás, né? Isso e mesmo. ainda está faltando muito. Isso mesmo. Então, assim, é preciso que tenha assim, um financiamento. Porque no Brasil, nós temos esse pecado gravíssimo, esse pecado social grave. Né? Você define, às vezes, no orçamento, mas nem tudo que está orçado se cumpre. É verdade. Né? E uma quarta coisa, para encerrar essa pergunta, é o salário pago aos professores. Que ainda, convenhamos, né? É muito baixo. Né? É muito baixo. E aí, não há uma atração, né? A juventude não quer ser professor, não se interessa pelo magistério. Os salários são baixos. Querem ser jogador de futebol, né? Artista de cinema e porque por aí você vai. veja, a pessoa quando está em determinadas profissões, o salário pode não ser o ideal, mas é muito maior pela carga de trabalho que tem aquele profissional. Então eu vejo que esses 4 itens, eles são ainda algo como gargalos que a sociedade brasileira precisa se mobilizar, né, para dar prioridade. Claro, né, que isso também, como estava na sua primeira pergunta que eu respondi, é necessário também ter um governo que tenha um olhar prioritário para a educação. Em todas as esferas, não é? Ô Flávio, os cursos de formação de professores, você respondeu uma parte, oferecido pelas universidades e faculdades, são várias perguntas numa só. São bons? Primeira pergunta. Possuem qualidade? Há interesse dos jovens em seguir, você já quase respondeu, a profissão de professor? Então, 3 perguntas em uma, né? Primeiro, os cursos de formação de professores oferecidos pelas universidades e faculdades, são bons? Pois é, eu acho que eles são ainda medianos, sabe, Lulica? Sim. Eu fui diretor de faculdade aqui de Palmares, que é de formação de professores, estou dentro da educação há mais de 30 anos e percebo que os cursos, as universidades, as faculdades, você vê ainda uma divisão grande, né? Por exemplo, quando é para a área, né, de engenharia, medicina, direito, né? As universidades têm os equipamentos, os mobiliários, os espaços, os interesses e até o investimento muito maior do que quando é para a formação de professores. É a diferença. Verdade. Se você for, por exemplo, na Universidade Federal de Pernambuco, aqui, a nossa, né, aqui em Recife, vamos perceber claramente, né, que o centro, né, de informática, né, o centro que trabalha na formação dos profissionais para a informática, é uma opulência, é muito bom. Aí você atravessa o campus e chega, por exemplo, no setor onde é o curso de pedagogia, o curso de licenciatura lá, né, da Universidade Federal de Pernambuco. Parece que está em outra universidade. Em outro lugar, é sujo, o elevador se quebra, não tem o cuidado direito, muitas vezes não tem ar-condicionado. Enfim, é tudo muito diferente. Numa universidade única, no próprio campi, no próprio local. E a gente percebe, por exemplo, que é preciso realmente uma grande prioridade para a formação do docente. Aqui em Palmares, como as outras Palmares e mais 12 autarquias que tem em Pernambuco, que cuida, algumas não cuidam mais, mas cuida, ou uma grande parte, tem um curso de formação de professores, a gente fica realmente numa luta muito grande, porque precisa de financiamento e não tem, é muito pouco e é muito baixo. As políticas públicas do próprio governo federal não são direcionadas para as autarquias. Então, por outro lado, a gente enfrenta uma grande dificuldade.
Então, era muito bom, né, que houvesse, pelo trabalho que os professores fazem nas faculdades e nas universidades, que houvesse uma grande prioridade. Aí teria até uma atração, né, para os jovens. Mas, infelizmente deixa a ainda desejar. é assim. Né? Agora, como você disse agora há pouco, já foi pior? Já. Até porque hoje a gente abrange, né? E a gente fica muito feliz, podemos dizer aqui, e vocês sabem disso, Lulica, aqui na Mata Sul, não é? Quem é diretor de escola, secretário escolar, ou secretário de educação, que está na regência, ou até os que se aposentaram, conseguiram graças à FamaSul, ao esforço nosso, de muitos colegas, né, de muitos educadores, né, que mesmo acho, Flávio, navegando contra a maré, deram conta do Eu recado. acho que foi um dos maiores avanços do século da história de Palmares no setor educacional. Isso. Nós tínhamos professores leigos, nós tínhamos demandas, mas não tínhamos profissionais dentro dessa área. E então a Faculdade de Formação de Professores da Mata Sul, salvo engano, já vem dos idos de 1970, né? Ela tem Salvo 51 anos. Já 51 anos, veja bem. Eu tenho o privilégio de ser ex-aluno da Faculdade de Formação de Professores da Mata Sul, e na época, eu lecionava à época já, ainda como professor leigo, um professor auxiliar. Então essa formação, creio eu, que nós, de toda a Mata Sul de Pernambuco, norte das Alagoas, Isso. e até de outro lugar, nós devemos muito à nossa querida e eterna Faculdade de Professores da Mata Sul. Professor Flávio, para a gente encerrar este bloco, eu vou fazer uma última pergunta ao senhor. O que os governos estaduais e municipais pretendem fazer para motivar e buscar qualidade na aprendizagem dos alunos? Após 1 ano e 6 meses sem aulas presenciais, o senhor já deu um toquezinho nisso? O ensino não presencial funcionou? Deu certo? Aproveitamos alguma coisa disso ou foi uma catástrofe? Um hecatombe? Pois é. É como eu disse agora há pouco, né, Lulica? Veja bem, nós fomos pegos de surpresa. Até porque eu acho que todos os segmentos da sociedade no Brasil e no mundo, a gente podia esperar, né, por muita coisa difícil. Guerras, conflitos, alguma outra doença, epidemia. Agora, nessa proporção, todos nós fomos pegos de surpresa mesmo. Sinal, não é, que a gente tem que estar atento, né, a essas questões ligadas à saúde, né, e ao mesmo tempo cuidado com o meio ambiente. Né? Isso. Porque isso é fruto também de um planeta doente. A gente sabe que é assim. Não é? Verdade. Não é porque começou na China, não. Podia ter começado em outro local. O país está doente porque a gente está destruindo a natureza e ela reage. Não é? Agora, veja bem, apesar de todas as limitações que os municípios, as várias secretarias municipais de educação tiveram que enfrentar, né? Mas eu quero dizer que a gente buscou, né? Houve um esforço, o exemplo que eu passei aqui como secretário de Educação de Palmares, como também os colegas aqui da Mata Sul e de outras regiões de Pernambuco, nós tentamos, nós fizemos um esforço muito grande, porque foi o seguinte, né? É mais ou menos assim, como alguém que tem que pegar o carro em movimento, né? Então a gente teve que criar as alternativas, né, os meios para possibilitar, né, que o aluno pudesse estudar, seja pela internet, ou então a gente produzindo material, né, na gráfica, rodando, produzindo e distribuindo, A né, moda nas antiga. casas. A moda antiga. Era. Né? A gente só não usou aquele mimeógrafo, né, que hoje álcool. foi tecnologia já da gráfica, né? Já era offset. Então, assim, mas houve realmente uma aprendizagem, né, mediana. A gente não consegue, e ainda hoje acredito, não se consegue ter uma qualidade nessa aprendizagem. Certeza. A defasagem da aprendizagem, da leitura, da compreensão, do ensino da matemática, da ciência e da história, tem muito a desejar. É tanto que o próprio Conselho Nacional de Educação e o Ministério da Educação recomenda, Lulica, que o ano de 2020 seja concluído em 2021, que agora 2021 já será para 2022, porque a pandemia continuou esse ano. Então a gente tem praticamente... Aconteceu no mundo dos esportes também, que as Olimpíadas que vivenciamos agora em Tóquio foi a 2020 e não a 2021, né? Isso mesmo. Né? Isso Então, mesmo. a gente viveu essa experiência que a gente está trabalhando em um ano civil,
né, mas dando conta também, né, de toda a defasagem de aprendizagem do ano de 2020. Então, eu posso lhe dizer aqui, né, que houve um esforço muito grande, né, dos professores, das secretarias, dos gestores escolares para garantir a aprendizagem, mas considero que ela não foi boa nem foi ruim, né? Ela é mediana, né, em determinadas situações, e em outras situações realmente deixa muito a desejar, né? Porque o aluno, veja, o nosso estudante, por tudo aquilo que eu já falei, quando tudo estava normal, vamos pegar o ano de 2019, você já tinha um desafio muito grande para garantir que o aluno aprenda, esteja motivado, estude, leia, pesquise. Imagine agora ele em casa, muitas vezes com o pai e com a mãe, né, sem dar o suporte, utilizando, né, um smartphone, né, que não tem capacidade nenhuma. Outros com internet precária. Pois é, nem de baixar um vídeo. Que né? não podia. Ou então, como aconteceu muitas vezes, o aluno utilizava o que estava... quem utilizava o smartphone, a internet, era só à noite, porque é um celular para a família toda. E o pai tinha que sair e etc. O ambiente de casa, porque muitos dos nossos alunos têm casa, mas outros dizem que tem casa, mas não é uma casa, porque é um cubículo, é um cortiço. Dificuldade grandiosa. Enfim, esses problemas sociais, né, junto com o econômico, fez com que a gente vivesse uma situação muito difícil, mas conseguimos atravessar e agora já está voltando, né, se Deus quiser, a parte do ensino presencial em muitas cidades de Pernambuco e do Brasil. Alô, internautas, amigo da TV Unomaster. Nós estamos entrevistando o professor Flávio Miranda, ex-secretário de Educação e ex-gestor da GRE da Mata Sul. Nós vamos agora chamar os nossos comerciais e em seguida a gente retorna com essa palpitante entrevista de alto nível com esse conhecedor e operador da educação, professor Flávio Miranda. É VAPT VUPT. Venha visitar o FEMALI Laboratórios, que fica no endereço Letácio Montenegro, em frente ao estacionamento do Bradesco. Ou agende a sua visita pelo telefone 3661-2878 ou pelo zap 997385110. Estou aguardando vocês. Estamos reiniciando a entrevista com o professor Flávio Miranda. Depois, é claro, dos nossos comerciais. Professor, vamos falar agora um pouco, falamos muito de educação e não vamos fugir dela, né? Porque o nosso querido e eterno Paulo Freire dizia, a educação sozinha pode não resolver o problema do mundo. Agora, sem educação é impossível, não é verdade? Mas vamos falar um pouquinho de conjuntura social. O que leva o atual contexto de conflitos políticos, jurídico, social, ideológico, o senhor deu uma pincelada, religioso que se passa atualmente na sociedade brasileira. Complementa a pergunta, por que cresce em nosso meio tantas divergências? Pois é, Lulica, veja, você como eu, e eu acho que milhões de pessoas, né, estamos muito surpresos, espantados, né, e ao mesmo tempo sem muitas vezes encontrar uma resposta para tanta divisão em nossa comunidade, em nossa sociedade. Porque é o fato de a gente pensar diferente, ter opiniões diferentes, avaliar diferente, ser de um lado, ser do outro, ser de direita, ou ser de esquerda, ou ser de centro, ou ter uma religião, ou ter outra, ou não ter nenhuma, né? Ou você optar, né, por uma opção sexual, ou ser negro, ou ser branco.
Isso faz parte da nossa sociedade. Se tem uma coisa que o Brasil difere de tantos países, é o fato de a gente poder conviver com as diferenças. E que isso é muito bom. É o princípio básico da nossa Constituição de 88, como disse Ulisses, uma Constituição cidadã. Então, o que a gente percebe e vem, né, notando desde a posse do presidente Bolsonaro, é como se quisesse instigar, como se estivesse estimulando tantas divisões. Não é? E isso realmente é muito ruim, porque é fundamental e é necessário, né, que a pluralidade democrática, que as decisões, que as pessoas pensem diferente, que façam suas escolhas no momento, né, que seja propício para aquilo ali. Nós saímos o ano passado de uma eleição, né, a nível municipal, dentro de uma pandemia, mas que conseguiu prevalecer as ideias democráticas. Né? Venceu quem teve a maioria dos votos, né? Quem foi capaz de transmitir a melhor ideia. Enfim, houve as escolhas, houve a posse, e aí a normalidade institucional acontece nos municípios. Então, o que a gente fica muitas vezes surpreso é tanta briga ideológica, é perceber, por exemplo, que tanta gente, né, que tem um pensamento religioso, mostrando que é cristão, mas que os princípios não são baseados no Evangelho. Não é possível, né, que a gente ache, né, que dentro da palavra do Senhor se possa querer estimular que os cidadãos possam usar arma. Eu nunca vi isso. Eu tenho 59 anos, né, e eu nunca vi isso. Eu sempre aprendi, desde casa, em outros ambientes, para a gente andar desarmado, para a gente buscar o diálogo, o entendimento. A arma é com o exército, é com a polícia militar, e não com o cidadão. Pelo menos, esse é um princípio básico. Né? Outra questão que a gente vem percebendo, vem notando, é como se as pessoas achassem que quem pensa diferente de mim, né, não deve ter oportunidade, deve ser expurgado, deve ser tratado muitas vezes com atos de violência. Enfim, Lulica, eu acho que isso que está acontecendo, né, nós somos vítimas de um modelo, né, de gestão, de governo, que não pauta pelo diálogo, que não pauta em respeito à diferença, que não acredita muito nos princípios da Constituição. Eu fico, por exemplo, admirado como é que não se consegue nunca se ter um encontro, se ter uma reunião, né, dos governadores com o presidente da República e vice-versa. Esse entendimento que tem que existir, por exemplo, com lideranças, claro que todos é impossível, mas com representações dos prefeitos, pelo menos das capitais, de ouvir, né, tanta gente boa. O papel da universidade pública no Brasil, hoje nessa gestão, é colocado em último plano. Nós temos muitas universidades, excelentes professores, também nos institutos federais, mas parece que nada disso importa, que nada disso deve ser considerado. E a questão aí ligada aos movimentos sociais, que eles erraram ou que eles acertaram, mas eles existem, é parte integrante da sociedade. Então, eu vejo, né, que é algo alimentado, né, não gostaria nunca de dizer isso, mas a gente percebe isso, estamos lendo, né, e compreendendo que parte muito mais do governo, do presidente, daqueles que o defendem, né, do que de outros setores. E aí começa toda essa briga que a gente não sabe aonde vai parar, né, que é outra coisa grave. Eu queria lhe perguntar uma coisa, Flávio, mas finalmente, na sua avaliação, no seu conceito, sua experiência, lógico, o que é ser de esquerda no Brasil? É votar em Lula? Há outra concepção? Eu acho que sim. Né? Eu sempre acho que ser de esquerda não é ser filiado ao PT, sim, não é ser filiado ao PCdoB, PSB, ao PSOL, não é você estar aplaudindo o ex-presidente Lula ou Guilherme Boulos. Não, eu vejo que ser esquerda é a gente defender uma sociedade onde as pessoas dialoguem. Ser esquerda é você defender o meio ambiente, né, que está sendo destruído. Ser de esquerda é você fazer com que haja respeito e respeitar a mulher, a criança, o homossexual, o negro, os diversos grupos, as religiões de matriz africana.
Ser de esquerda é você ter que pautar que a valorização da escola pública é fundamental, da universidade pública é imprescindível para a nossa sociedade, é defender o sistema único de saúde, é acreditar realmente no Estado de Direito. Para mim, isso é ser esquerda. O fato de que o cidadão ou cidadã, em 2022, havendo eleições, ele vá votar em A, em B, em C, isso é outra coisa. Né? Eu acho que ser de esquerda, para mim, o caminho, né, são esses valores de solidariedade, valores humanos, princípios para que a gente possa viver bem e fazer com que o outro também possa viver bem e ser feliz. Aqui, Flávio, na zona da Mata Sul de Pernambuco, qual um dos caminhos para melhorar o desenvolvimento econômico e a qualidade de vida da maioria das pessoas que andam no plural na UTI? É verdade. Quem gostaria até de responder essa pergunta seria o coronel Reginaldo, porque ele é um estudioso, é uma pessoa que fala muito Forte sobre abraço para ele, o desenvolvimento da Zona da Mata. Mas Isso. na minha opinião, viu, Lica, eu acho o seguinte, né? No primeiro bloco eu falei muito da educação e acredito que um dos caminhos, né, para a gente se libertar, para a gente ter desenvolvimento, passa pela educação. Né? Claro que hoje a gente pode, e é muito bom dizer isso, que o ensino médio de Pernambuco, as escolas de ensino médio, elas são boas, né? Comparado ao que era lá em 1980, 82 para agora, melhorou muito. Grande evolução. Uma grande evolução, até porque o ensino é integral. Veja, o jovem passa o dia na escola, né? Isso foi uma luta iniciada um pouquinho com Jarba Vasconcelos e que depois Eduardo Campos universalizou. Então, eu acho que um dos caminhos é a educação. O outro é o fato de a gente ter que investir, né, no campo. Né? O campo é uma coisa fundamental para a nossa região da Zona da Mata, porque nós temos um solo fértil, chuva, né, em abundância, né, água estrada, toda uma facilidade que outros lugares de Pernambuco, do Nordeste, não tem. Né? E a gente tem. Está vendo agora aí? A seca, né? Faltando água no reservatório e uma ameaça do apagão de energia. Mas a nossa região tem chovido. A nossa região mostra, por exemplo, é uma área fértil, é uma bênção essa região. Então, eu acho que uma política séria, né, de diversificação, que é uma coisa que já foi dita, que tem muitas pesquisas do nosso agronegócio, da nossa agricultura e também da agricultura familiar, seria um caminho fundamental. Um outro, que é também muito importante, e é o que muita gente fala aqui em Palmares, diz tanto aqui em Palmares, por ser uma cidade polo, e se pergunta muito por que esse município não tem uma indústria. Por que nenhuma indústria veio a Palmares? Eu acompanho isso e você também, Lulica. De Luiz Portela, isso. De Ivanildo, de Chiquinho, de Beto, de Anuelino, de João, de Altair e agora com o Júnior de Beto. Né? Ou seja, são décadas, né, que a gente escuta, por que não tem? Então eu acho que uma prioridade também seria essa atenção que o gestor municipal, infelizmente os outros não fizeram, mas vamos olhar daqui para frente. Era ter um distrito industrial. Porque com ele pronto, né, é uma coisa que alguém poderá vir, porque eu vou para aquela região, como acontece em Escada, por exemplo. O Flávio, eu me preocupo muito mais, porque quando você falou de grandes vocações da Mata Sul, né, e estudos têm sinalizado nesse sentido. A gente sabe que Palmares é um polo educacional, pode desenvolver, que traga faculdade de medicina, de direito, de educação física, já acabou de chegar a odontologia, polo de saúde, precisamos desenvolver este polo, mas uma coisa muito importante, que você falou do agronegócio, em especial a agricultura familiar. Isso. Mas a gente não peca ser um centro de abastecimento nesta cidade para o escoamento dessa produção, isso Flávio? Mesmo, E outra coisa, viu, Lica? Todo também, mundo promete. E não faz. Será que vai sair? Eu soube que agora há uma emenda parlamentar, não me recordo, mas eu acho que é do pessoal de Petrolina e também do Antes Ferreira, deputado federal, que está montando um centro de abastecimento da Mata Sul na cidade de Chechel.
Tomou conhecimento disso? Tomei. Vai ser Ceamaçu. Esperamos em Deus, É. porque é Mata Que Sul, seja né? da Mata Sul, né? E por último, viu, Lica, uma coisa Sim. também, que o investidor que vem para cá tem um olhar é em relação às enchentes. Porque, veja, né? Todo mundo se lembra, são 5 barragens que nós devemos ter para criar realmente um arco de proteção em relação ao Rio Una e o Pirangi. Isso, Né? isso. Mas fizemos uma, né? Falta a barragem de São Benedito, que é lá em Garapeba, falta a barragem ali de Belém de Maria, né? Que é o gato, chama o gato. De Gatos, falta também a barragem que é próximo ali de Lagoa dos Gatos, que tem uma em Belém de Maria e tem outra em Lagoa dos Gatos. Sim. Né? Para criar esse arco de proteção, porque você também fazer seu negócio, né? Você investir numa cidade, né, que tem uma tradição, como a gente viu com aquele volume que foi em 2010, as pessoas ficam receosas. Então, essas barragens são fundamentais, como aconteceu lá em 75, 76 no Recife. Isso. Né? Quando fizeram aqui de Itapacurá e outras. Né? É. Acabou com a enchente. Então, isso também precisa acontecer. Muito bom, muito bom. Professor Flávio, seguindo aqui com a nossa entrevista, estamos trabalhando em nome da Linknet, né? A Linknet é a sua internet avançada, que fica ali na Avenida Frei Caneca, número 115, no centro do município dos Palmares. Liga para a Linknet 3661-2630, 3661-2630 e faz o teu plano agora mesmo. Mas, professor, a Igreja Católica, recebemos um bispo novo, Isso. não é? Ao longo dos anos, tem perdido seu papel de protagonista em defesa da vida, do anúncio da boa nova do Cristo, em acolher as pessoas, de lutar por justiça social aqui na região da Mata Sul. Aí a gente pergunta, há saída para uma nova pastoral? Aí complementa a pergunta, para o novo jeito de ser igreja, como pede o Papa Francisco? O senhor é um beato, que eu sei. Sou cristão, sou católico, gosto muito da minha igreja. Amém. Mas eu penso isso, viu, Lulica? Eu vejo, né, que o Espírito Santo sopra. Ele age, né, no nosso meio, age entre nós. E a gente espera, com muita alegria, com muita esperança, com muita expectativa, que Dom Fernando possa trazer, né, esse novo tempo aqui para Mata Sul. Lembrando aos nossos internautas, né, que Dom Fernando Barbosa é o novo bispo da diocese do município dos Palmares, né? Isso. Eu digo isso, Flávio, porque tem inclusive na Argentina. Ela mandou lembrar a você para mandar um abraço para ela. Isabel Calado. Está lá na Argentina, ela procura saber quem é o entrevistado, né? Ah, E sim. então, a gente está falando aqui, não só para Palmares, Mata Sul, mas a gente está falando para o Chile, não é? Através de Evilásio, que ele compartilha o programa, Afonso Paulo dos Estados Unidos, que compartilha esse nosso programa Boa Prosa, e também a Isabel Calado, que ela compartilha na Argentina, e de vez em quando ela está correndo ali para as bandas até da Itália, né? Então, um forte abraço Bom, para ela, né? Um abraço, Isabel. Aí a gente volta a pergunta para você. Como é que fica com a nova, não é, com o novo bispo? A gente pode acreditar, sonhar, como você disse. Pois é, e a gente esperar. tem muita esperança, primeiro porque ele é pernambucano, né? Ele é de Pesqueira, né? Ele é de Sertânia, ou Sertânia. Sertânia, de ali Pernambuco. pertinho de Pesqueira. E estava recentemente, né, numa região grande, né, que é lá na prelazia de Tefé, que fica Tefé. no Maranhão, e uma prelazia, que, se vocês terem uma ideia, é maior que todo o estado de Pernambuco. Né? Ele estava numa região grande, um grande desafio com índios, ribeirinhos, e uma Os área... acessos difíceis. Muito. Ele conta alguns fatos, né, de ter que passar dias em barcos, né, de uma paróquia para outra. E assim, uma atuação muito missionária, né, de chegar perto ao povo, de anúncio, Muito bom. de acompanhar, de dar as mãos, né, de transmitir esperança, alegria, vida para quem precisa. Então, a presença dele aqui, eu acredito, né, a gente precisa torcer, né, e rezar também, para que ele possa realmente abranger, ele acolher
ele ser uma pessoa que atue também com essa mesma missão missionária, esse mesmo compromisso de chegar perto das pessoas, seja ela lá quem for, né? Seja católico ou não católicos, ou aqueles, por exemplo, que não têm hoje crença nenhuma, mas acolher, chegar juntos, né? E também, ao mesmo tempo, com isso, sabe, Lulica, eu penso, é para tentar também encontrar meios, soluções, alternativas para as questões sociais. Isso. Né? Porque a gente sabe, né, que, apesar de não só de pão vive o homem, mas vive do pão. E muitos não têm. Então é preciso cuidar também dessas pessoas. Cuidar das pessoas. Atrás. Nós temos em nossa diocese, né, pescadores, comerciários, trabalhadores rurais, assentamentos, boias frias. Ô, Flávio, quantas cidades compõem a Diocese dos Palmares? Se não me engano, 16. 16 cidades. É um desafio grandioso, né? Eu sei que não há muito tempo não, a sua convivência com o bispo foi ínfima, pequena. Mas você, qual é a impressão que você tem? Ele é um bispo conservador ou ele é um pouco mais aberto? Eu acho que, eu tenho para mim, pelo que eu vi o trabalho dele, eu acompanhei muito mais pelo YouTube, né? Não tive nenhum contato com ele ainda, mas pelo que eu vi falar também, perguntei a alguns padres, é um pastor, é um bispo muito aberto, querendo demais dialogar, né? Se aproximar, e muito dessa linha, como diz na pergunta, né? Que fala o nosso Papa Francisco, de ter um olhar preferencial pelos pobres. Isso é fundamental. Que coisa boa. Estamos iniciando, ou melhor, encerrando o nosso programa Boa Prosa, mas eu queria fazer ainda, lhe explorando, graças a Deus, esse potencial, esse conhecimento, homem de Deus, homem da educação, e o nosso particular amigo Flávio Miranda. Flávio, essa é quente, viu? Que perspectiva podemos vislumbrar para as eleições de 2022 e as possíveis consequências e retorno para o desenvolvimento da zona da Mata Sul? Complementando, podemos esperar algo de novo? Pois é, acredito que sim, viu, Lulica? Eu, você, e eu acho que todos aqueles que acompanham o teu programa, como também todo homem, toda mulher, né, de boa vontade e de esperança, a gente não pode cruzar os braços e achar que nada tem jeito. Tem sim, não é? A gente gostaria de ter, aqui na Zona da Mata, né, é um sonho, é um desejo de todos nós, um desenvolvimento social, econômico, com qualidade de vida, com respeito às pessoas, diminuindo, né, esse fosso tão grande, né, essa diferença de tanta gente na miséria numa região tão fértil. Quem já fala isso há tanto tempo, não é? Então, a perspectiva, eu pelo menos tenho, né, e quero também dar uma pequena contribuição, mas quero dar também, para que a gente possa trabalhar para ter um gestor, né, futuramente, nas eleições, né, após o término do governo de Paulo Câmara, que termina para o ano, a gente ter um gestor ou uma gestora, né, pode ser uma governadora. Acho que vai ser Luciana Santos, eu acho. Não sei. Não, ela vai ser, né? Obrigatório e constitucionalmente, com afastamento possível do Paulo Câmara, se candidatar, como dizem por aí, a senador. Então, no mês de abril, vai ter que se desincompatibilizar. E ela será a governadora do estado de Pernambuco. Agora, em 2022, a gente não sabe, né, Flávio? Agora, de 2023 em diante, os próximos anos, é nessa linha, sabe, Lulica? Entendi. A gente poder arromejar, discutir, Deus quiser, para que tenha um olhar diferenciado. E aí, é aquilo que a gente falou agora há pouco, né? Quem estiver à frente do governo do estado, em parceria com as prefeituras, né? E também, é claro, com o governo federal, é fundamental ter esse olhar para a agricultura familiar aqui na Zona da Mata, para o agronegócio, né? A gente sabe, por exemplo, que em Canhotinho, né, a Master Boi estará funcionando em breve. Então, significa que o rebanho, né,
bovino é algo que vai se expandir aqui na Zona da Mata. Com certeza absoluta. Isso Não tem esse fronteira o desenvolvimento, né? Pois é. Então, é outra coisa a se pensar. E como fazer isso, né, para também gerar emprego. A questão de melhorar mesmo a educação. Já temos um grande investimento aqui, né? Nessa área exatamente de criação de gado. Nós temos aqui o Paulo da Sodip, nós temos o Francisco Chico do Armazém, não é? E o próprio prefeito de Água Preta, não é? Tem expandido. Eu acho que vai ser muito bom com o advento dessa empresa. Né? Uma outra coisa, né? Masterboy. E uma outra coisa, sabe, Lula, que é importante, que é parte da Zona da Mata, que é a questão também do turismo. Não vai ser em Pernambuco, mas em breve vai estar se inaugurando um aeroporto em Maragogi. Está lá em construção. Então, isso terá um impacto também e grande para Pernambuco, para o turismo aqui na nossa região. Não é? Então, assim, esses municípios que são tão próximos, não é preciso, né, pensar grande, pensar de forma coletiva, e aí entra aquele item que nós falamos, né? É preciso ver que esta cidade aqui, pela sua localização geográfica, precisa ter, com apoio do Estado, um distrito industrial, né? Tem que ser, e também, né, é claro que nessa linha da perspectiva, as construções da barragem, para a gente não sofrer o que sofremos em 2010. Ô Flávio, uma coisa interessante que você falou, agora me recordo. Bonito, né, que faz parede de meia com a usina Cerro Azul do município dos Palmares, que outrora teve o seu acesso asfaltado, mas em razão da construção da barragem de Cerro Azul ficou submersa. Eu tomei conhecimento lá em Bonito, a gente já sabe que está na rota do turismo de Pernambuco, cresce assustadoramente, não é? E também fábricas estão sendo instaladas, inclusive de componentes eletrônicos. E uma notícia boa, não sei se você pode confirmar isso, é que houve justamente a licitação, não é? Já vamos ter agora no verão a ordem de serviço de construção da estrada que liga Cerro Azul a Bonito. Essa informação. Isso eu não sabia. Sabia não? Vai ser muito bom. Inclusive, isso foi numa entrevista na Rádio Cultura que o deputado estadual, filho natural de Palmares, Aloysio Lessa, noticiava, né? Então esperamos, assim como sabemos também que a ordem de serviço para a UPAE de Palmares, sim, né? Para concluir a UPAE. Isso daí. Aqui, Aí eu quero dizer que não tem divisa, como você colocou. Ora, vai respingar um pouco da Masterboy lá de Canhotinho para o nosso gado, isso. Não é nossa criação. Bonito, por sua vez, em se ligando a Palmares novamente, o turismo desça um pouco para nos ajudar, não é? E evidentemente aquelas fábricas também, de repente, vamos ter gente de Palmares trabalhando nas fábricas de Bonito, trabalhando também no mundo turístico e assim por diante. Não é assim? Isso mesmo, Lolica. Que coisa boa. Flávio, então aí o espaço para suas considerações finais. Bom, eu queria agradecer, né, pelo espaço. Estou sempre disponível, viu, Lolica, para a gente dialogar, conversar, né, sobre este e outros assuntos também. E eu espero que com um pouco do que eu falei tenha contribuído e que a gente possa realmente ter essa esperança. Né? Isso é fundamental. Por mais que possa ser negra à noite, escura, né? Mas o sol volta a brilhar no dia seguinte. Isso mostra a perspectiva de que a gente pode, de fato, acreditar numa cidade melhor, numa Mata Sul melhor, principalmente através da educação. E eu agradeço muito pelo espaço, Lolica, a você, e estamos sempre aqui para um outro momento. Obrigado. A TV Unomaster agradece ao professor Flávio Miranda por essa verdadeira aula, conhecimento, né? E também grande contribuição. Amigos e amigas, renovamos o convite para estarem conosco na próxima sexta-feira, no horário de costume, ou seja, às 19h30, até porque nós não temos um novo caminho. O que temos de novo, como o Tiago diz, né, é o jeito de caminhar. E a gente também encerra esse programa dizendo que é patrocínio da Morena, da Carne de Sol, o restaurante requintado no centro da nossa cidade, e também um bem popular do mesmo grupo, que é a Lucidez, que fica na BR-101 Sul, quilômetro aqui 117, no município dos Palmares. Amigos, até o próximo programa. Valeu!